CBN Ciclismo, o esporte em duas rodas. De volta com o CBN Ponta Grossa, agora com vinheta do CBN Ciclismo. O Mauro até se surpreendeu, que falou, opa, tem vinheta. Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia, Manuel, bom dia. Fizemos aí a gravação com o Clarison, agora já temos a vinheta também marcando o CBN Ciclismo para você poder acompanhar numa semana que tá todo mundo olhando para as Olimpíadas, né, Mauro? O que a gente vai trazer? Tem a ver também com a Olimpíada, tem outros assuntos que a gente vai poder abordar hoje. O que você preparou para essa semana? Bom, obviamente falar aí sobre um pouquinho dos resultados brasileiros e um pouquinho sobre o ciclismo na Olimpíada. Também utilizar aí a Olimpíada para falar um pouquinho mais sobre o ciclismo, claro. Sim, né, para o pessoal entender também como que são as competições nas Olimpíadas, porque, né, tem esse tipo de competição e como que a gente pode ter os brasileiros, quais que são os resultados deles e, né, como é que tá? O Brasil no ciclismo, ele tem, no nível olímpico, a gente nunca teve uma relevância muito grande, né? A gente conseguiu alguns top 10 em algumas edições. Um mais especial recente é a Flávia Oliveira, que foi a 7ª colocada na Olimpíada do Rio na prova de estrada, né? Ela é uma carioca, correndo em casa, e foi o resultado de maior relevância nos Jogos Olímpicos de Verão aí, com o ciclismo brasileiro, né? Nós tivemos os brasileiros competindo na Olimpíada agora no mountain bike, ontem e hoje. No feminino, ontem, a Raiza Golão, uma atleta de 33 anos, ela alcançou a 28ª colocação. Nessa prova, o Brasil já teve um resultado próximo no top 20 com a Jaqueline Mourão. Não me recordo bem a Olimpíada, se era Londres ou foi a Olimpíada anterior em Pequim. Ela chegou próximo de um top 20. E tivemos competindo hoje, acabou, fazem uns 30 minutos, a prova do mountain bike masculino, onde tivemos o brasileiro, o Langalinski, competindo, concluiu na 21ª colocação. Os campeões aí nas provas do mountain bike foram a francesa, Prévost, no feminino, e o inglês, Pidcock. Tom Pidcock, que é um ciclista que corre na modalidade de estrada, profissional, um candidato ao título na prova de estrada e já conquistou o seu título na prova do mountain bike. O Brasil tem buscado, né, alguns representantes fortes, mas infelizmente ainda o nosso ciclismo está um pouquinho abaixo. O que falta pra gente? Mais investimento, mais preparação? O investimento em si, ele existe e eu acredito que ele não precisa de... É óbvio que sempre mais é melhor. No entanto, a gente precisa de um direcionamento melhor. Isso eu tenho criticado bastante as instituições esportivas, inclusive Comitê Olímpico, Confederação, até Federação, que falta um trabalho direcionado para algumas modalidades. A gente não vai conseguir fazer todas elas. Mas tem um foco maior. Foco maior e principalmente de acordo com o que a gente tem nas mãos, né? Só um exemplo, nós temos aí um estudo que eu tenho feito e desenvolvido para mim mesmo nos últimos 10 anos, vamos falar assim, 2014 para cá. A gente teve uma safra aí feminina de meninas muito fortes para provas de meio fundo ou fundo, né? Que poderiam ser utilizadas nas provas de velódromo que vão começar no dia 3 de agosto. Infelizmente nada foi feito institucionalmente ou até buscando o desenvolvimento dessas meninas, a não ser levá-las para competições. Então a gente precisa de um programa, de algum planejamento para desenvolvimento físico e técnico, tático e tudo mais. O que a gente vê, a gente tem muito talento, digamos assim, a gente tem muita atleta muito bom. A gente tem muitas pessoas com condições. O que falta muitas vezes é o direcionamento. Que não é só aquela questão de você ter o talento, né? Você precisa ter um suporte para otimizar, para amplificar esse talento e muitas vezes é o que peca no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Eu estava vendo alguns dados aqui, por exemplo, dos atletas do Remco Evenepoel, que é o campeão da prova de contrarrelógio, o belga. Ele competiu nos últimos 5 anos 38 provas de contrarrelógio, que foi essa prova que ele venceu na Olimpíada. Ele teve uma taxa aí de vencer, né, de 45%. Ele ganhou 16 dessas provas, das 38 que ele competiu, isso no nível mundial. É um atleta jovem, acho que agora ele tem 24 anos, se eu não estou enganado, e mesmo assim já tem todo esse histórico, né? Na Bélgica existem diversas provas, né?
Aqui no Brasil, por exemplo, os atletas que eu trabalho, a gente participa do mesmo tipo de prova no ano, no máximo 5 provas. Então, isso... A exposição, né, para você poder Exatamente. evoluir é muito menor. Né? Exatamente. Então, temos que ter um planejamento do treinamento, mas também um programa para que leve esses atletas a competir, faça um intercâmbio de competições de maneira mais consistente, para que ele possa estar evoluindo. Tá? Mauro, e a gente sabe, né, que você vai para a Olimpíada, é elite mundial, e então é muito difícil você obter uma medalha e tudo mais, ou estar próximo disso, mas é fundamental também conseguir criar, porque quando se atinge uma medalha em determinado esporte, as atenções se voltam ainda maior e há uma possibilidade de fortalecimento, né? Isso também é importante. A gente vê no caso do judô, né, que é o principal esporte com medalhas no Brasil, estar sempre ali também pontuando e tendo medalhas contribui para o fortalecimento do esporte, né? Eu digo assim, não só para o fortalecimento do esporte, mas quando eu falo do ciclismo especificamente, né, eu acho que não só do ciclismo, mas da prática esportiva, eu menciono que o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento de humanos. Sim. Né? Então a gente usa o esporte para canalizar esse desenvolvimento das pessoas, para entendimento de regras e tudo mais, mas principalmente naquela visão de você ter a consistência para alcançar aquilo que você deseja. Né? Esse é o mais importante. Transformação social também, né? Como Sim. que o esporte pode mudar, né? O ciclismo pode mudar a vida, e muda, né, a vida de crianças, adolescentes, da população como um todo, né? Exatamente. Um exemplo que eu uso é o nosso exemplo de Ponta Grossa com a Thalita, que você conhece, já entrevistou ela várias vezes, inclusive fez um vídeo uma vez bem bacana, contando um pouco da história dela para chegar na seleção brasileira quando ela foi a primeira vez convocada. Então ela começou num circuito municipal que a gente organiza aqui, até já aproveitando o gancho, dia 8 de setembro no campus. Começou assim, uma competição com o pai. Ela estava passeando, viu a competição acontecendo, é uma competição municipal, foi se inscreveu na hora. Ela fez segundo, com 5 meninas competindo. O pai gostou, foi lá, investiu, conheceu o técnico, que na época era o Sandro Biderman, ele trouxe ela para brincar junto com a equipe, assim, em alguns treinamentos. Ela foi gostando, foi participando do municipal, foi campeã municipal, aí ingressou na equipe, foi para competições estaduais e assim foi. E hoje ela era, até fechar o ranking olímpico, ela era a segunda melhor brasileira no ranking internacional. Ela começou assim, numa brincadeira. Hoje já não nasce campeão, né? Se torna, né? Exatamente. Se torna um destaque, porque vai ter que ter o início ali, né, da atividade, e geralmente é assim que começa, né? E é isso que a gente menciona sobre o esporte de transformar pessoas. Ela vem de uma realidade de vida bem difícil. Hoje ela é sargento, terceira sargento da Força Aérea, num programa de desenvolvimento de atletas. Então, quando passou pela cabeça dela chegar a ser uma militar, né? E quando chegou... O esporte que abriu essa oportunidade. Exatamente. E ainda conhecer países através do esporte. Quantas outras culturas ela já conheceu por ter participado daquela simples competiçãozinha, daquele evento municipal ali, junto com o pai. Isso é muito legal. O esporte é transformador social, com toda certeza, e abre muitas portas. Por isso que a gente precisa investir cada vez mais e saber que também vai contribuir na economia, na ação, na quanta gente envolvida. Então, é muito bacana. Mauro, obrigado por mais uma semana. A gente tá aí na semana que vem para falar um pouco mais sobre CBN Ciclismo. Você pode deixar teu recado final, se tiver alguma outra informação também. Ó, obrigado. Eu que agradeço a todos os ouvintes e reforçando que as inscrições da Pro Municipal já estão abertas. Né? Segue a página da Liga de Ciclismo Campos Gerais no Instagram, que lá tem os links para você com regulamento, resultados e link para inscrição e tudo mais. Só R$20 você pode participar de uma prova de mountain bike e de estrada. Bacana, vai lá, pode ser uma nova Thalita, né? Surgindo aí também, vai para o municipal.